Avisa ela, tá? Bom dia, Roberto. Bom dia, Fábio. Sejam muito bem-vindos aí à Casa de Mauá. Bom dia, satisfação. Bom dia, General Fábio Medina Osório. Bom dia, meu chefe, tudo bem? Bom dia, tá aberto aqui? Tudo bom, Bom dia, professor. Bom dia, Roberto. Bem, é um prazer estar aqui, né, do lado desse grande amigo meu, Humberto, né? Bom dia, doutora Vanessa. Prazer estar com a senhora hoje aqui também. Querida Vanessa. Nós não começamos ainda, abrimos a sessão, ainda não estamos, vamos dizer, aqui oficialmente, né? Mas a gente queria só ver como é que vocês querem se organizar, a questão de agenda, quem fala primeiro. Preciso ponderar o seguinte, eu expliquei à doutora Vanessa, tem uma reunião no Instituto em que eu vou presidir a partir das 10h30. Estão me esperando lá, né? Eu expliquei à Vanessa que eu preciso 5 minutos de atraso é tolerado, né? Mas não mais do que isso. Então, eu peço licença para, se o Fábio permitir, que eu faça uma intervenção antes, e eu vou pedir licença, porque eu, no máximo, com 5 minutos de tolerância aí, 10h35 no máximo, eu preciso sair. Tá ótimo. Tá ótimo, não? Vamos, então, se o Fábio e a Vanessa concordarem, a gente começa com o nosso presidente, aí, Roberto Livianu, falando um pouquinho do livro aí. Sim. Na sequência, eu vou pedir para falar também que 10h40 eu tenho uma reunião na FGV, numa Câmara de Arbitragem, que eu estou com o professor Luciano Tim e outro querido amigo, e aí eu já faço a intervenção também e peço licença para os senhores. Tá ótimo. Meu colega lá, eu estou lá com o Rafael Almeida, lá no curso de diploma em ESG, diploma em Compliance e também no Direito Regulatório, lá com o Thiago. Estávamos agora no Law in Rio, lá, 6ª edição, uma maravilha lá. Maravilha. Também nosso colunista aqui do Instituto Não Aceito Corrupção, professor Luciano Tim. Professor Luciano Tim e o Gustavo Justino de Oliveira, nós somos árbitros aí numa Câmara de Arbitragem da FGV, num caso grande aí nosso. Aliás, a nossa coluna de hoje no Instituto Não Aceito Corrupção, para nossa honra e alegria, tivemos um belíssimo artigo da professora Vanessa Reis, né? Grande honra para nós. Eu li. Agradeço. Foi uma Parabéns. honra publicar hoje. Em breve teremos do grande mestre Fábio Medina Osório, né? Os leitores aguardam ansiosos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, eu queria agradecer muito a presença. Vamos começar então, Cecília. Se a gente puder iniciar lá os trâmites, não sei se está sendo gravado, vai ser gravado. Então, ok? Declaro oficialmente aberta a nossa primeira reunião presencial de 2022. Né? Faço aqui registro como presidente do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade, o meu meia-culpa. Já havia muitos pedidos para que a gente voltasse antes do presencial, e a gente aproveitou esse tempo exatamente como hoje está fazendo aqui com o Instituto Não Aceito Corrupção. Aqui agradeço pela presença, Roberto Livianu, seu presidente, Fábio Medina Osório, dessa grande banca, e também das letras jurídicas, assim como a sua colega Vanessa sócia. Conseguimos atrair muitas pessoas de outros estados, de outros países nesse tempo, mas o presencial é muito importante, esse olho no olho, a gente comentando aqui. Já faço aqui, abrindo a sessão do nosso Conselho de Governança, Compliance e Diversidade, o convite, tanto para o escritório do Dr. Fábio e doutora Vanessa, quanto para o Roberto, do Instituto Não Aceito Corrupção, participarem como membros efetivos do nosso conselho, que vai ser uma grande honra, e a gente pensar em projetos para 2023, inclusive é um dos temas da pauta. Sem mais delongas, eu vou já passar a palavra para o doutor Roberto, e depois, seguindo para o doutor Fábio, dado a existência de compromissos aí também de agendas que precisam ser compatibilizadas, e vou deixar também, logo em seguida, a saudação da doutora Vanessa, que graças a Deus está aqui no nosso lado, e também vai contar muita novidade boa aí. Doutor Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado, Humberto. É uma honra para mim fazer parte dessa reunião tão seleta da Associação Comercial
do Rio de Janeiro. Cumprimento por terem abraçado essas pautas do compliance, da diversidade, que dizem respeito de uma maneira tão umbilical com o ESG, esse tríptico que hoje está no âmago da existência das organizações. Então, desde logo, cumprimento a Associação Comercial por ter, na sua essência, na sua condução, esses valores existenciais tão importantes no mundo de hoje. E agradeço por essa oportunidade de estar presente nessa reunião tão importante dos conselhos empresariais da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Cumprimento ao senhor e a todos que integram a Associação Comercial, em especial a querida amiga doutora Vanessa Reis, brilhante advogada, professora, palestrante, e que temos a honra de ter no nosso instituto como nossa colunista, hoje com um brilhante texto publicado na coluna Não Aceito Corrupção, no estado de São Paulo. É uma honra estar com vocês hoje aqui, também o nosso grande mestre, Fábio Medina Osório, ex-advogado-geral da União, brilhante advogado, ex-membro do Ministério Público. Realmente é um grande privilégio para nós. O Instituto Não Aceito Corrupção, ao longo da sua caminhada, em julho do ano que vem, completamos 8 anos de fundação, tem procurado dar a sua contribuição nos seus eixos de atuação de pesquisa, construção de uma política pública anticorrupção, mobilização da sociedade e educação, no sentido de fazermos para um combate inteligente à corrupção. Num país como o Brasil, isso definitivamente não é uma tarefa das mais fáceis. Em julho último, nós conseguimos concluir com êxito a entrega do 3º prêmio Não Aceito Corrupção e nos sentimos muito felizes e satisfeitos porque nessa edição nós conseguimos agregar 2 novas categorias, governança corporativa e jornalismo investigativo, e tivemos gratas surpresas com trabalhos extraordinários que foram apresentados por grandes organismos do mundo público e do mundo privado, na esfera corporativa, e também brilhantes trabalhos de jornalistas investigativos que foram apresentados. Nós estamos aí finalizando a edição do e-book com os 12 premiados, e nós vamos circular esse e-book, inclusive aí pela Associação Comercial. Peço o apoio de vocês para que essas ideias circulem e, dentro do possível, sejam adotadas e implementadas para melhorar o combate à corrupção no Brasil. Tenho feito essa caminhada, já apresentei esses trabalhos no Pacto Global da ONU, onde o Instituto tem assento, já apresentei na reunião do CONASSE, o Conselho Nacional do Controle Interno, né? Estarei em Manaus agora, no dia 25, em reunião promovida pela Corregedoria do Estado do Amazonas, lá no Ministério Público do Amazonas, e temos feito essa difusão, né? Agradeço por essa oportunidade, caro Humberto, para falar um pouco também do livro 200 anos da independência, das margens do Ipiranga à margem da sociedade. Está nas mãos da querida Vanessa Reis, e nós tivemos a possibilidade de fazer com que alguns exemplares estejam aí com vocês, e quem tiver interesse, curiosidade de adquirir o livro, poderá adquiri-lo aí, né? A Vanessa é a nossa embaixadora e vai fazer para nós essa elegante e de luxo, essa representação de luxo do Instituto. Não pude estar presente aí, mas a Vanessa nos representa como colunista do Instituto. E eu quero dizer, em breves palavras, que para nós foi uma grande honra, ao lado de ser também um grande desafio, construir este livro, né? Que reúne a nata intelectual do país, né? Qual foi a proposta, Humberto, Fábio Medina, Vanessa, todos que estão aqui? A proposta foi fazer um balanço, uma análise. Esses 200 anos, de 1822 para cá, o que ocorreu no Brasil em matéria de
atividade industrial, empresarial, econômica, o que aconteceu no Brasil, qual foi a nossa trajetória evolutiva em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de relações familiares, em matéria de racismo, em matéria de corrupção, em matéria de catolicismo, em matéria de inovação, não é? Ou seja, a proposta é multifacetada e nós procuramos reunir as melhores cabeças, né? Em matéria de saúde, por exemplo, eu gosto muito de começar por este exemplo, nós convidamos nada mais, nada menos que aquele indivíduo que idealizou no Brasil o SUS e a Anvisa, que é o professor Gonzalo Vecina Neto, uma enciclopédia ambulante, né? Um dos maiores crânios do país, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. O professor Gonzalo Vecina nos brindou com um ensaio extraordinário, fazendo esse diagnóstico da saúde nesses 200 anos. Em matéria de educação, convidamos o sempre ministro Renato Janine Ribeiro, um dos maiores intelectuais do país, atual presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Renato Janine também traz o seu diagnóstico. Para examinar a evolução do jornalismo e da comunicação, o querido e conhecido de todos aí, Merval Pereira, não é? Jornalista, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Não é? Para examinar as relações internacionais, ninguém melhor do que Rubens Barbosa, que representou o Brasil nos Estados Unidos, em Washington, durante 10 anos, presidente do IRICE, das Relações Internacionais, e o Rubens nos trouxe esse diagnóstico, essa análise das relações internacionais. Eu e Rita Biazon escrevemos sobre corrupção, né? Um ensaio extremamente atualizado para os dias de hoje. Esse livro acaba de ser lançado, portanto, é uma radiografia extremamente atualizada sobre os 200 anos da independência, que se completaram agora no mês de setembro, né? Portanto, é uma leitura que me parece muito rica, muito atualizada, e para vocês que são fundamentais para a evolução do nosso país, penso que seja uma leitura importante para compreender melhor esses 200 anos, poder fazer diagnósticos e poder preparar o Brasil para os desafios que vêm pela frente, especialmente nesse terceiro mandato do presidente que acaba de ser eleito e que está em momentos de transição e preparando aí a sua equipe de governo para exercer o terceiro mandato, né? O país vive momentos aí de ansiedade em relação à definição do ministro da Economia. Nós mesmos estamos preparando aí o nosso 7º seminário Caminhos contra a Corrupção, que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de dezembro, em São Paulo, lá no auditório do Estadão. E o tema central do Congresso é o que esperar do terceiro mandato de Lula em relação ao combate à corrupção. Esse é o tema central do nosso seminário. Teremos a participação do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, né? E de outras figuras importantes, como o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. O evento será híbrido, né? Nos dias 8 e 9 de dezembro, em São Paulo. Nós estamos preparando aí, tomando algumas providências, e logo estaremos divulgando o evento que ocorre no Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro. Abertura 8 à noite, e no dia 9 teremos aí 4 importantes painéis, examinando o orçamento secreto, examinando o PLP 79 de 2021, examinando a improbidade e muitas outras coisas de extrema relevância que nós precisamos debater aí para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Eu tinha dito que eu tenho um compromisso logo na sequência. O tema da corrupção é um tema tormentoso. Temos aqui um grande mestre, que é o professor Fábio Medina Osório, ícone deste tema, né? Quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade, cumprimentar
a Associação Comercial por esse espaço, agradecer e cumprimentar, me colocar à disposição para que nós possamos construir eventos, debates, seminários, iniciativas juntos com a nossa querida professora Vanessa Reis. Podemos pensar e desenvolver tratativas nesse sentido, envolvendo, incluindo o Instituto Não Aceito Corrupção, inclusive pensando na 4ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, que vai acontecer em dezembro do ano que vem, já está com data marcada e será, sem sombra de dúvida, a maior de todas as edições. E meu muito obrigado por esse espaço aqui e um abraço a todos vocês. Apesar da distância, estamos juntos e, graças à tecnologia, podemos interagir. Meu abraço, meu cumprimento. Quero convidá-los a adquirir o livro, né? Vanessa é a nossa embaixadora de luxo, nossa chanceler nos temas do Instituto, nossa colunista, e estamos aí muito bem representados, né? Eu prometi ao livreiro que levou esses exemplares aí que todos seriam adquiridos porque a Associação Comercial tinha interesse na obra. Aí passo a bola para a nossa capitã embaixadora de luxo, Vanessa Reis. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Muito bom. A gente está aqui à disposição para contribuir nessa luta da cultura da integridade, no combate à corrupção. Só para ter uma ideia, que eu estou ladeado não só pela Vanessa, mas pela Camila Gulo, que é do Compliance PME, que é uma entidade que luta pela melhoria da gestão, da governança, do compliance das pequenas e médias empresas. Aqui temos o IAG da PUC, temos a Vale, temos o FDC, a Fundação Getúlio Vargas, a Agência de Desenvolvimento do Rio. A gente procura criar um ecossistema aqui para projetar, para fortalecer essa cultura da integridade. E, como a Vanessa lembrou muito bem aqui, eu vou passar a palavra agora para a saudação do Fábio. Temos também, lá eu presido a comissão de estudo da transparência pública da OAB aqui do Rio de Janeiro, e ficamos muito felizes, doutor Roberto, e fomos convidados nessa qualidade para participar da produção da nova política de transparência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai se dar agora em Montevidéu, na semana que vem, junto com várias outras entidades. Então, o Brasil também exportando coisa boa, exportando conhecimento, exportando experiências positivas. E a porta estará sempre aberta aí para vocês. Agora passo a palavra para a Vanessa. Antes da saudação do Fábio, eu quero convidar, como eu vou precisar sair na sequência, convidar todos e todas que estão aí nessa seleta reunião, convido a me seguir no Instagram. O meu perfil é Roberto Livianu Oficial e o perfil do Instituto é o Não Aceito Corrupção. Se a gente se conectar por ali, nós podemos dar sequência ao nosso contato. E muito obrigado mais uma vez. Vou ouvir rapidamente a saudação do Fábio e vou precisar realmente sair. Excelente. A casa é sua. Aqui nós temos mais de 200 anos de existência, então nós participamos, nós fomos protagonistas aqui, a Casa de Mauá, desses 200 anos. Aqui, passando a palavra, então, para a nossa querida Vanessa Reis, por favor, para saudar Fábio Medina Osório. Obrigada, Roberto, pelas palavras, né, e que estendo a todos. Inclusive, mais uma vez, faço o convite pela Comissão de Transparência, onde eu conheci o Humberto, né, eu faço parte da Comissão de Transparência aqui da OAB também. Bom, já passando a palavra ao professor Fábio, de quem eu sou sócia. Eu sou procuradora do Estado há 22 anos, fui procuradora-chefe da dívida ativa, do meio ambiente, da tributária, e quando eu fui para a advocacia, eu não poderia escolher uma pessoa melhor do que o professor Fábio Medina Osório, ex-ministro da AGU, doutor pela Universidade Complutense, né, de Madrid, e também mestre pelo Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, além de tudo, é nosso mestre principal em relação à lei de improbidade, a nossa autoridade, inclusive atua ativamente no tema 1199, né, com as suas diretrizes, e na própria alteração da lei de improbidade, que hoje estamos aí com as novas inovações e aplicações da lei. Professor Fábio, é um prazer tê-lo aqui, agradeço muito a sua agenda, que eu sei que é muito apertada, e passo direto a palavra para o senhor e obrigada por tudo. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui. Eu quero cumprimentar inicialmente o Dr. Humberto Mota Filho, presidente do Conselho Empresarial de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Em seu nome também quero cumprimentar o presidente dessa associação, José Antônio do Nascimento Brito. Quero cumprimentar, embora já tenha se retirado, o Roberto Livianu, procurador do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Em suas pessoas, cumprimentar todos que estão presentes nesta seleta reunião, cumprimentar minha sócia, doutora Vanessa Reis, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, diretora de Relações Institucionais do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, do qual tenho a honra de ser presidente, também desde os seus primórdios, instituto esse fundado em 2003, sob a presidência honorífica do saudoso catedrático Eduardo Garcia de Enterria, e que conta com mais de uma centena de catedráticos em seus quadros. Também é um instituto sem fins lucrativos, e conveniado com entidades como o CAD, CVM, Ministério Público de São Paulo, entre outras instituições. Para nós é uma honra também participar de um espaço com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, instituição bicentenária, instituição tão importante como essa, ao lado do Instituto Não Aceito Corrupção, que é outro instituto dotado de extrema credibilidade, para comemorar esta obra tão importante, da qual o escritório do qual sou titular e sócio também da doutora Vanessa Reis, Medina Osório Advogados, teve a oportunidade de participar do lançamento como patrocinador cultural, 200 anos de independência do Brasil, obra relevante, que traz temas importantes da evolução, da fundação do nosso país, do descobrimento do nosso país, e reflexões sempre importantes que Roberto Livianu traz sobre o tema da corrupção no Brasil e no mundo, que é uma agenda cujo engajamento nós temos participado ativamente no Brasil. Desde os primórdios, com o lançamento de uma obra sobre improbidade administrativa ainda em 1997, observações sobre a lei de improbidade administrativa. No caso, renovada essa edição em 1998, posteriormente, a nossa tese de doutorado sob orientação do professor Eduardo Garcia de Enterria na Universidade Complutense de Madrid, no ano de 2003, defendida no Tribunal da Universidade, publicada em 2006, e ainda com a obra Direito Administrativo Sancionador, lançada pioneiramente no Brasil, essa obra monográfica, no ano de 2000. Portanto, uma série de outros artigos jurídicos também sobre esse tema marcam a nossa trajetória acadêmica no combate à corrupção pública no Brasil. Esse alinhamento, digamos, ideológico com Roberto Livianu, que nos traz hoje a presença também da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mostra uma afinidade cultural, no caso, entre os dois institutos, Direito do Estado, Instituto Não Aceito Corrupção, no sentido de um aperfeiçoamento do direito público punitivo no Brasil, também da agenda de compliance, para formatar deveres públicos nas empresas, o setor do espaço público não estatal no ambiente corporativo no Brasil, desde o advento da Lei 12.846, 2013, que passou a exigir esse compliance das empresas nacionais e estrangeiras no Brasil, toda uma preocupação quanto ao compliance, que se fortaleceu desde o advento da Lei de Corrupção Empresarial no Brasil. Tudo isso é uma pauta
que me parece preocupa muito o Dr. Humberto Mota também, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, o Instituto Não Aceito Corrupção, os escritórios de advocacia voltados a essa temática no Brasil, como o nosso, certamente escritórios como o Dr. Humberto Mota comanda, e aqueles que estão interessados no desenvolvimento baseado na sustentabilidade ética em nosso país. E a obra 200 anos de independência do Brasil mostra que o nosso país caminha para uma agenda de desenvolvimento baseado nos princípios de sustentabilidade ética, que não podem ser ignorados nem desprezados. Portanto, nós temos a honra de estar aqui neste momento, neste espaço, talvez para exatamente um estreitamento de relações institucionais entre alguns institutos, o nosso Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, com a nossa representante, diretora de Relações Institucionais, sentada à mesa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, doutora Vanessa Reis, que nos representa neste momento, justamente para podermos, em conjunto com outras instituições, aperfeiçoarmos as nossas relações institucionais, buscarmos convênios, buscarmos atuação conjunta com outras entidades fiscalizadoras, entidades do setor privado, para aperfeiçoarmos, para ajustarmos justamente a nossa atuação, seminários, programas de pesquisas, projetos conjuntos, em busca de um país mais qualificado e aprimorado nas suas instituições. Esse é o nosso objetivo. E é uma oportunidade ímpar, justamente porque o Brasil precisa de mais investimentos, o Brasil precisa de desenvolvimento econômico, precisa de segurança jurídica. E o compliance efetivo, ao contrário do compliance de fachada, que muito se realizou aqui neste país, e que foi desvendado em determinadas operações realizadas por instituições fiscalizadoras, justamente propicia esse ambiente de transparência e de sustentabilidade ética. E nossos institutos, em conjunto com as instituições fiscalizadoras e com os escritórios de advocacia especializados, têm a possibilidade de abrir esse espaço para os investidores nacionais e estrangeiros. Portanto, gostaria de ressaltar, mais uma vez, o agradecimento ao doutor Humberto Mota Filho e, em seu nome, agradecer ao presidente José Antônio de Nascimento Brito pela oportunidade que abre ao nosso Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, e agradeço em meu nome e também em nome da doutora Vanessa Reis, minha sócia no escritório Medina Osório Advogados e diretora de Relações Institucionais do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, o IED, pela possibilidade de podermos, eventualmente, aí, estreitar parcerias e atuações conjuntas nessa direção e também celebrarmos esse livro 200 anos de independência do Brasil, para o qual nós colaboramos também na condição de patrocinadores culturais, porque realmente é um livro que impulsiona reflexões muito importantes no sentido do aprimoramento das instituições. Quero agradecer, portanto, este espaço que nos foi concedido para trazer essas ideias, essas reflexões para o aperfeiçoamento das nossas instituições. Muito obrigado, agradeço e peço licença para me retirar por conta de compromisso que temos na condição de árbitros da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vou passar a palavra para o professor Humberto, mas já digo o seguinte, Humberto, já está combinado, então, início do ano, como diretor institucional do IED e também da Comissão de Transparência, logo em
fevereiro ou março, nós fizermos um seminário sobre os novos rumos da transparência, aí com aspectos da improbidade, com compliance, aspectos financeiros de transparência nessa área. Então, já estamos firmando uma parceria, professor, não é isso? E você sabe que eu realizo, né, Alberto? A Vanessa Obrigada, não é professor. fácil, não, hein? Não é fácil. Agora tô... Ela fica nas mãos dela aí, Humberto. Um abraço forte. Pena que eu não posso ficar para te ouvir agora, Humberto, mas ficamos marcados de nos encontrarmos aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro quando eu for. Obrigado pela atenção. Vai ser um prazer, muito, muito bom. Agradeço em março aí já vamos estar juntos de novo, novamente. Obrigado, um abração. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bom, agora a reunião presencial pura, raiz. Queria agradecer, né, apesar deles estarem aqui, o do Instituto Não Aceito Corrupção e o escritório Fábio Osório Medina, por essas palavras. Acho que está nascendo outras parcerias, e aí aproveitar esse gancho, porque essa reunião presencial é uma ótima oportunidade para a gente pensar já 2023, agora que o cenário político está definido, as eleições acabaram, a gente consegue respirar um pouco, né? Vamos pensando já para o futuro, para o ano que vem. Queria ouvir, inclusive, registrar aqui, né, a presença do Alexandre Maia, especialista de integridade corporativa da Vale S.A., agradecer a sua presença, novo membro do escritório, também o novo associado, novo membro do nosso conselho, melhor dizendo, é Alexandre Ponce, gerente do Departamento de Controle Interno do Bradesco, né? É muito bom saber que o nosso conselho continua crescendo de uma forma orgânica. Agradecer a presença da Camila Gulo, do Compliance PME, né? E falar que agora está nas mãos da Vanessa aí, vamos desenvolver. Ainda temos o Green Fintechs, que a gente pode lançar aqui também. Foi um livro, o Agenda 2030, de repente, nesse grande evento aí. E pensar até em eventos também de diversidade, de ESG, por que não, né? Mas queria ouvir vocês. Vou começando aqui, ladies first, aqui pela Camila, mas queria ouvir todos vocês aqui presentes, tá? O que a gente pode pensar para 2023, registrar a presença da Diana Muniz também, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Jovens, que a gente vai precisar muito de vocês. Inclusive, tem coisas aqui que eu acho que tem uma sinergia muito grande com outros conselhos, e vamos a pé na tábua aí, vamos em frente, né, Camila? Bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou em falta com o Humberto, falei que ele estou em falta esse ano, não consegui comparecer muito, mas todo o time da Compliance PME, né, a gente é uma plataforma digital de compliance focada em pequena e média empresa e com soluções para a cadeia de fornecedores. Então, a gente faz essa ponte entre a grande empresa e a cadeia de fornecedores. E além da consultoria, a gente tem a plataforma online por assinatura que oferece conteúdo e um monte de soluções. Então, eu sempre venho com a pauta aqui do digital, do online. Eu acredito que eu até ouvi uma frase outro dia que é a avenida mais movimentada, hoje em dia é a internet. Então, eu sempre trago essa pauta que com essa provocação de que a gente deveria estar lá mais ativamente. Então, minha provocação no conselho é sempre essa, da gente procurar integrações e eventos online e divulgar, porque a gente vai conseguir divulgar a mensagem para mais gente dessa forma. E nada sem prejuízo de tornar os eventos híbridos, né? Para poder trazer o networking, as vantagens do presencial, associadas às vantagens do acesso e do alcance e impacto que o online traz também. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos, eu sou professor na Escola de Negócios da PUC, aqui no Rio de Janeiro. A nossa Escola de Negócios tem 62 anos e o que eu acho que eu posso contribuir é trazer especialistas em temas relacionados aos nossos estudos aqui, para que possam contribuir com as suas pesquisas, o estado da arte da academia. Eu, esse ano, já começo a dar ESG na pós-graduação, então também posso contribuir, eventualmente, com o tema. Então, eu me vejo com essa possibilidade de trazer alguns especialistas. Tá bom? Primeiro me apresentar, né? Eu acho que eu cometi um engano, mas foi um engano muito positivo, né? Porque eu sou do Conselho de Energia Elétrica, né?
E aí eu tinha na agenda o evento do lançamento do livro, eu associei ao Conselho de Energia Elétrica e eu vim, mas foi muito bom ter conhecido vocês, estar conhecendo vocês. Meu nome é Leonan, eu sou da Eletronuclear, por isso nós atuamos no Conselho de Energia Elétrica, né? E eu acho que o tema é extremamente relevante, nós não temos nenhum representante da Eletronuclear nesse comitê, mas seria bastante interessante termos, né? Ainda mais a nossa empresa que passou por momentos muito difíceis sobre esse aspecto, né? Todos viveram os problemas de 2015, 2016, né? Foi muito forte e conseguimos superar esses problemas e hoje acho que conseguimos recuperar bastante a imagem tão negativa que a gente acabou criando naquele momento, né? Então, isso é um esforço aí, mas já de início pode falar que é um esforço de muitos anos, né? Os fatos geradores dos problemas maiores de conformidade e de corrupção, né, na eletronuclear foram em 2015, 2016, nós estamos em 2022, já lá se foram 6 anos, né? Dos quais 5 deles eu era o presidente da empresa, né? Então foi bastante difícil e eu acho que é um caso interessante de recuperação, vamos chamar assim, né? Que eu acho que merecia ser explorado, né? Uma empresa que sofreu muito e conseguiu, de alguma forma, superar esse problema tão grave, né? Mas... Com certeza. O contexto que a gente vive é bastante favorável, né? De certa forma, está havendo uma compreensão mais clara, né? De que não há descarbonização sem energia nuclear, sendo bastante objetivo, né? Senão a descarbonização é um sonho inalcançável se a gente não introduzir essa variável, mas introduzi-la com aceitação pública, com entendimento da sociedade, né? E, sem dúvida nenhuma, que no caso específico aqui do Brasil, isso é um caso que acontece no mundo todo, mas aqui no Brasil, o caso da eletronuclear ter se recuperado dessa situação, acho que é um ponto até bastante positivo. Então, eu me enganei, mas foi um bom engano para mim, que aprendi bastante, fiquei bastante interessado no livro, né? Eu acho que ele faz uma abordagem um pouco inovadora, né, do que tem se feito sobre esse assunto, né? Que é um assunto que é uma pena, né, que acabou sendo muito diminuído o tamanho da repercussão que se esperava, né? Ainda mais eu, que fui um jovem que vivi o Sesc Centenário. Eu vivi o Sesc Centenário nos 150 anos, em 72, eu era bem jovem, né? E uma coisa que eu guardo lembrança até hoje, e eu acho que nós ficamos devendo. Vamos agora para o 250, vamos ver se no 250. Não sei qual o título, 250. Já é de ouro. Exato. Lá da Eletrobras, e esse negócio da privatização da companhia é um marco que merece ser muito comemorado e revelado ao grande público. Como aconteceu, foi uma transição muito tranquila, né? A sua empresa é uma controlada da Eletrobras, né? Era controlada e foi segregada para poder privatizar. Eu não sabia, então eu ignorância. Nós tivemos extremamente envolvidos. Você está dizendo que, como era estratégico, não podia isso? Pela Constituição, né? Mandato constitucional. Segurança. Não, o mandato constitucional, acho que é competente da União. Operar, explorar essa oportunidade de qualquer natureza. Faz sentido. Um tema que se discute ainda até a flexibilização. Esse tema, porque o Estado, como líder industrial, já demonstrou que já teve sua época. Já passou essa época. É difícil alguém do governo falar isso, né? Isso é uma caraca. Não, esse é um fato óbvio, né? De como para a realidade. Bom dia, pessoal. Eu sou Diana. Me apresentando rapidamente, eu sou, como o Humberto disse, eu sou do Conselho de Jovens Empresários aqui da casa. Eu tenho duas empresas, até conheço o Mariano por causa do meu pai. E uma das empresas é de reciclagem, a gente faz compra e venda, processamento do material reciclável, compactação em fardos e fornecimento para a indústria, mas essa é uma parte muito pequena do que eu faço. A maior parte se concentra na Woodland, que é a minha empresa principal. E com essa empresa eu faço operações de compra e venda de participação societária, normalmente assessorando o sell side. Faço
operações financeiras para empresas, então crédito, financiamento, investimento, emissão de debêntures de todos os tipos de, todas as modalidades de operações financeiras de acordo com a necessidade daquela empresa. Tem um braço de consultoria, onde a gente atua principalmente na gestão financeira e entrando na parte comercial também, desenvolvimento de negócios, e trago empresas de fora do Brasil para cá que querem atuar aqui em algumas áreas diferentes. Principalmente, assim, via de regra, isso passa pela estruturação de uma joint venture com uma empresa brasileira. Então, pela minha experiência, essa é uma forma de a empresa internacional não ter que investir tão pesadamente no mercado brasileiro para conseguir explorá-lo. Então, tem sido uma experiência vencedora nesse sentido para as empresas que vêm para cá com esse formato. E, em paralelo, eu acabei de entrar no conselho de administração de uma empresa que trada em crédito de carbono. A gente tem 60 milhões de metros quadrados na Amazônia focados nisso, em preservação puramente e tradar os créditos de carbono, a geração de ativos digitais relacionados a isso. E até por isso eu sempre tive interesse, mas tenho ainda mais interesse na parte de governança e compliance. Então, é um prazer estar aqui e bom dia a todos. Bom dia a todos, perdão pelo atraso. Meu nome é Thor Carvalho, eu sou diretor aqui na Associação Comercial, sou sócio da JEP Advogados e da Mercúrio Proteção de Dados. Nós atuamos fortemente com advocacia para empresas e agora também com a adequação de empresas para a Lei Geral de Proteção de Dados, para todos os ditames aí da Autoridade Nacional da Proteção de Dados, para fazer as adequações e evitar aí as pesadas multas que estão vindo. E também sou conselheiro do IBU. Tudo aquilo que acontece inusitado tem um sabor inusitado também. O meu presidente, o João Henrique de Paula, que é o presidente do Sinfrerge, que é o Sindicato das Empresas de Transporte por Fretamento e Turismo do Rio de Janeiro, pediu para que eu viesse àquela palestra que estava, o lançamento do livro. Quando eu olhei a questão de compliance, né? Eu falei, puxa vida, isso é interessante, isso aí também é interessante, eu vou lá e, se tiver os dois, a gente encara os dois. E eu estou aqui, na verdade, nessa representação, ao mesmo tempo que também, se tivesse aqui a necessidade do senhor Martinho Moura, ele também, a gente está sempre, ele é um dos nossos diretores no Sinfrerge, e como eu sou secretário executivo também da ANTUR, que é a Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento, ele foi muitos e muitos anos presidente dessa associação e eu sou secretário executivo, fui secretário executivo dele, hoje é que temos novo presidente, mas ele continua lá na diretoria. Mas, ao chegar e tomar esse conhecimento, alguns aspectos me reportaram, inclusive, ao meu início, porque eu fui comerciante a minha vida inteira, com 5 lojas e indústria e tudo mais, e, de repente, eu caio no transporte. E continuei com um negócio, depois de trabalhar 8 anos como gerente comercial de uma operadora de plano de saúde, continuei com uma corretora, mas entrei de cabeça como secretário executivo. É meu trabalho full-time durante o dia. E essa experiência me fez observar determinadas coisas em relação a essa questão de ética e vendo também todo o trabalho de compliance, porque eu estou muito perto da FETransport, eu participo do conselho de marketing da FETransport, junto com a Verônica lá, e muito perto dali eu vi todo esse processo da reestruturação para poder passar essa mensagem. E nesse processo, eu vejo o meu passado. Eu fui educado de forma ética e tenho a base da correção pela educação, mas também tive a religião como um princípio que me ajudou a entrar nesse caminho. Então, você vai às vendas
E nas vendas não é você que corrompe. Você, o tempo todo, tem proposta de comprador que quer alguma facilitação, alguma coisa. E eu tive que lutar contra essas coisas, fiscalização que batia e arrumava coisa que cabelo em ovo e tal. E eu sempre fui um pouco impregnado desse inconformismo com esse estado de coisas. Então, por exemplo, quando eu vejo hoje, aí é um assunto até que poderia ser tratado dentro dessa pauta que você falou, um assunto que eu vejo hoje sobre a questão de inovação, ali estava falando sobre a questão da energia, é fundamental que a energia vá realmente alcançar esse espaço, mas tem um problema. Toda inovação, às vezes, é dada no mercado como uma oportunidade de, independente de estarem estabelecidas as regras, já passar por cima das regras. Então, é o que está acontecendo no transporte, e nós estamos tendo que ter uma briga tremenda, porque algo que está na lei está sendo atropelado em nome da inovação. E essa é uma preocupação. Temos o direito de fazer isso? Aí eu pergunto, e por quê? Aí vem a questão do compliance e do que está acontecendo por detrás de tudo. Por que que existe tanta facilidade para se chegar até essa situação? Por que tantos parlamentares defendem? Obviamente tem um lobby forte por aí por trás. E por que que todos, hoje, tem em cada, exceto na NTT, em cada ministério, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Cultura, tem sempre um grupo técnico fomentando e aceitando algo que, na verdade, tem características ilegais e vai trazer problemas depois nas suas consequências. Mas por que que existe apoio a essas coisas que, às vezes, não prestam e acabam na nossa conta depois, quando a coisa dá errado e a gente tem que pagar a conta, porque aquilo ali é imposto a menos, é um monte de coisa que acontece. É só esse detalhe aí, e para dizer o seguinte, eu não vou participar, e nem tenho condição de participar de conselho algum, mas me sinto comprometido com essa oportunidade pequena de dar minha contribuição nesse sentido. Ok? E parabenizo aí essa iniciativa, é algo que a gente festeja, porque a gente vê que cada vez mais eu vejo essa questão cercando em mais lugares, até mesmo para a realização de um evento, para conseguir um patrocínio, o patrocinador quer que eu mostre uma série de situações lá que prove que eu estou em condições lisas. Eu acho isso muito bacana. Desculpe aí o... Eu vou fazer uma rápida parte, posso, Mariano, 2 segundos que ele falou. Porque ontem, por acaso, eu participei de uma audiência pública sobre a importação de biodiesel. Nós estávamos, não pelos importadores, mas pelos produtores de biodiesel no país. E eu fiquei impressionada, exatamente isso. Nós estávamos brigando com uma norma técnica que está para sair da ANP, fazer importação de biodiesel da Argentina. A gente tem mais de 50% da nossa produção aí, né, ociosa, e temos também, assim, desde 2005, um forte investimento nessa área. Então, chocada quando eu vi uma resolução sendo, né, levada à frente, diminuindo as nossas divisas, né? Isso aí é fácil. Exatamente, diminuindo, e como você falou, eu fiquei assim, era uma resolução técnica, mas claro, juridicamente também nós contestamos, mas eu fiquei impressionada porque eu também não tinha essa noção que isso pode acontecer, apesar de ser procuradora, sabe? Mas na advocacia, né, no caso, junto à ANP, e a gente estava pela Biov, um dos produtores de biodiesel brasileiros, e eu vi exatamente isso, assim, o Brasil, de repente, fazendo uma legislação, diminuindo suas próprias divisas, eu também fiquei, assim, impressionada. Exatamente. Então, vamos torcer aqui, né, que tudo mude, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Desculpa a parte, Mariano. Vou lhe apresentar. Mariano. Eu fico feliz de ver a Diana aí, que conheci criança, a menina, a moça hoje feita e competente, o pai dela é grande amigo meu. Doutora Vanessa, conselho de jovem, dá para ver, né? Doutora Vanessa também que tem uma relação pessoal muito próxima, enfim. Mas a gente está, né, Humberto, nesse conselho há muito tempo, né? Convidado pelo Humberto, eu já tinha feito parte em 2005 do Conselho de Compliance, que era só o nome, era só Conselho de Compliance. E eu vejo aqui que tem muitas pessoas que eu não via e que se adicionaram para muita honra nossa ao nosso conselho. Então, acho que o desafio do Humberto vai ser assim: quantos membros hoje nós temos no conselho?
Pois é. Eu acho que o nosso segredo aqui, pela qualificação, tem o Paulo, que sempre se destacou muito, que é do C6, tem ideias muito boas, é um cara que cuidou num momento muito difícil lá do Banco BTG, naquela transição, então ele tem uma experiência verdadeira de enfrentar uma crise e conseguir recuperar a credibilidade da instituição, e hoje ele está em outra instituição, enfim, mas ele sempre se destacou muito. Tinha gente muito boa, e o que eu acho que o nosso segredo é reengajar as pessoas, porque eu acho que o Humberto tem uma liderança muito forte, a gente criou laços pessoais e com essas pessoas, a gente estava aqui todo mês, enfim, tinha almoço, tinha seminário e tal. Eu acho que talvez é montar um conteúdo programático que tenha um apelo de acordo com o perfil do conselho, porque tem assuntos que o grupo ficou muito plural, muito diverso. Então a gente tem que... A gente até fez uma separação, né, Humberto? Uma vez dividimos por grupos temáticos. Eu acho que não funcionou do jeito que a gente imaginava. Por quê? Porque todo mundo aqui tem uma atividade profissional que não é nem paralela, é a principal. A gente está aqui com muito prazer, com muita alegria. Eu tive que sair ali porque entrou um call, o cara mudou a hora, enfim. Então, mas a gente tem esse espírito público de nos doar, e a gente tem visto que tem um trabalho, a gente tem um reconhecimento muito grande na figura do Humberto, dentro da associação e no mercado externo, pelo trabalho que a gente fez reverberou. Eu acho que o nosso segredo agora para 23 é realmente conseguir reengajar as pessoas, fazer um recall em todo mundo, talvez fazer um survey, uma pergunta. O que vocês esperam do conselho? Porque eu faço parte de outros conselhos de associações de classe e a pandemia tornou muita gente egoísta. Mudou os hábitos das pessoas, muita gente não voltou para o escritório. Então, eu ia sugerir que fosse paralelamente digital e o presencial. Eu prefiro sempre o presencial. Mas, enfim, eu acho que o segredo talvez seja... Porque tem gente tão boa que o Humberto conseguiu congregar, a gente é um grupo muito plural, complementar. Pô, eu vendo gente chegando nova, fico feliz, falando, poxa, fizemos alguma coisa legal mesmo, porque ainda tem gente... Mas vai ficar difícil, daqui a pouco vão ser 40, se Deus quiser. E aí, o que essas 40 pessoas têm de interesse? Eu, por exemplo, tenho muito mais interesse na parte ligada a mercado de capitais, que é o fortalecimento das empresas, que não façam compliance para inglês ver, mas que os fornecedores estão interessados nisso. Os bancos, como o Humberto está lá no BN10, sabe, melhor do que todo mundo. Os bancos hoje não vão dar empréstimo quem não esteja comprometido com boas práticas. Alguns fornecedores não trabalham. Essa questão do ESG, até na contratação de seguro, de resseguro, também já tem impacto. Então, eu acho que a gente está aqui para melhorar e incrementar as empresas, porque aqui é uma associação empresarial, para que elas possam ter ferramentas. Eu acho que a gente até tinha um pessoal aqui muito ligado a montar a estrutura de compliance para pequenas e médias empresas que não tivessem chance de contratar um profissional. É o seu caso, né? Da plataforma online. A plataforma online da ouvidoria? Porque também tem a da ouvidoria. Ah, não, é daquela que fazia a certificação, é a ABRA. Que também é um trabalho espetacular, que eu recomendo muito, entendeu? Enfim, aqui hoje... Então era importante, talvez, um conhecer o outro, talvez pedir para o Humberto sugerir um briefing pessoal de cada um, até porque, de repente, a gente faça uma coisa entre amigos, quer dizer, se alguém precisar de um fornecedor que privilegie, né, os membros do conselho, até porque quem está aqui está muito bem selecionado, o Humberto, claro que não deixa entrar qualquer um, são pessoas que têm competência, têm reconhecimento, e a gente tem uma integração maior, mas eu acho que hoje já foi um marco inicial. Agora, do pessoal antigo só tem eu e, claro, que o presidente. Então, a gente tem que fazer um chamamento, e até punitivo, porque tem tanta... Naquela época, o Humberto teve até que segurar, tinha mais gente querendo entrar do que vaga. Então, acho que quem não... Tinha a figura do suplente, eu não sei se persiste. É sempre bom, né? Eu não teria suplente para indicar, mas, enfim, até ter uma punição, porque você não pode ocupar um lugar num conselho e não se comprometer com ele. Então, sei lá, quem não puder vir 2 vezes consecutivas, eu acho que tem que ter alguma coisa. Você vai falar punitivo? Não é punitivo, é que valorize a nossa presença aqui. Muita gente pode falar, gosto de botar no currículo, sou membro do conselho. Não, você tem que ser membro de fato. É membro de direito, está eleito, é muito fácil. Então, tem muita gente que abandonou. E não por falta de liderança do Humberto, não por falta de interesse do conselho, por um egoísmo, por talvez uma
uma pandemia, recuperar o tempo perdido. Eu acho que é a nossa missão, e o Humberto é craque no engajamento, em criar pautas interessantes, em conversar com as pessoas. Temos que vir e, de repente, fazer uma geral aí de mais interação e as pessoas se complementarem, cada um nas suas competências, para a gente poder... A gente trouxe seminário, o Humberto presidiu aí, gente todo. Espetáculo. Eu acho que esse é o nosso segredo. Também. Parceria. É isso. E nem com tipo de cumprimento, senão vira contraria. Fala no microfone aí. Bom, seguindo um pouco aí a sugestão do Mariano, me apresentar aqui para vocês todos também. Meu nome é Alexandre Poiastro, eu sou economista, trabalho na Vale há 11 anos. Desses 11 anos, os últimos 4 anos com o programa de ética e compliance, começou estritamente um programa anticorrupção na empresa e a gente migrou para esse espectro mais amplo, focado em ética e compliance e integridade de uma maneira geral. Esse é o primeiro conselho que eu estou participando, e eu que procurei o Humberto, tinha interesse em participar dessas discussões. Acima de tudo, eu sou um aprendiz, um estudioso, minha expectativa que você colocou aqui é justamente conhecer novas pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, que a nossa cidade, o nosso estado aqui perdeu um pouco de relevância nacional, mas eu acho que a gente ainda tem aqui bastante conhecimento, bastante empresas com capacidade para a gente retomar o desenvolvimento do estado. A Vale em si, ela tem a sede aqui no Rio de Janeiro, mas os negócios dela estão espalhados no Brasil, Minas Gerais, Pará, Espírito Santo, principalmente, e mundo afora. E o programa de ética e compliance na Vale, ele tem evoluído junto com a empresa, né? Junto com a transformação cultural que a empresa está passando, e nós temos focado cada vez mais em comportamento ético. Como que a gente consegue transformar as pessoas para tomarem as decisões corretas na hora correta, na hora de estresse, na hora de tensão? Como que aquele empregado vai tomar a decisão certa? Porque o compliance não vai estar do lado dele para dizer o que ele tem que fazer, e nenhum tipo de norma, de regra, de documento, o cara vai lembrar que se ele leu, e provavelmente se leu, não entendeu, mas enfim, o que a gente consegue estimular? Cultura, exatamente. Cultura, comportamento ético, e tentar minimizar o máximo possível o que é chamado na literatura, um professor que tem trabalhado muito com a gente lá na Vale, o professor Alexandre de Miceli, que ele chama muito a cegueira ética, né? Como que a gente minimiza essa cegueira ética que vem tomando conta das empresas e das instituições ao longo do tempo. Então, o nosso programa na Vale, a gente tem focado em cada vez mais treinar as pessoas e orientar a tomarem melhores decisões, porque isso reflete a Vale ser uma empresa mais segura, uma empresa mais ética, mais íntegra, e vai acabar se refletindo em todos os stakeholders que a gente interage, nossos fornecedores, os próprios empregados, as comunidades onde a gente está presente, os nossos clientes, os bancos que cobram da empresa cada vez mais responder questionários e perguntam se você tem prática disso, política daquilo, uma série de formulários que a gente tem que responder e, principalmente, implantar esses processos na empresa. E, com isso, a gente vai conseguir transformar. Só de empregados e terceiros envolvidos na Vale são mais de 130 mil pessoas globalmente. Então, você imagina o poder multiplicador que isso tem nas sociedades e nos países que a gente participa. E esse, acho que é o grande pulo do gato, né? Se as empresas conseguirem cada vez mais influenciar e mudar um pouco o mindset dos seus empregados, cada empregado tem a sua família e vai passar esses conceitos e vai disseminando para os seus filhos, nas suas comunidades, onde participa. Enfim, essa é um pouco aí a... Sim. O exemplo do gestor nesse quadro todo. Sim.
Sim, sim, é muito falado em programas de ética e compliance o tom do topo, tom da liderança. Mas além do tom da liderança, é o nível médio da empresa. Exatamente. É o papel do gestor de orientar aqueles colaboradores no dia a dia e vai dar os direcionamentos e vai disseminar a cultura da empresa. Então, esse é o nosso foco e minha grande expectativa aqui é conhecer, trocar experiências com vocês, aprender e... Não, antes da Vale eu trabalhei na TIM, né, na operadora de celular, mas eu sou economista e com foco em finanças, só comecei com ética e compliance nos últimos 4 anos. Ética você sempre teve, mas profissionalmente só daqui... Exato, exato. Obrigado. Alexandre, ótimo, seja muito bem-vindo, é isso mesmo, é fazer essa rede de contatos aqui. Eu sempre falo, mas nunca é demais repetir, né? Até porque nós temos novos presentes. O objetivo, a missão do Conselho é muito simples, é uma frase, é melhorar a qualidade da interação público-privado, privado-privado, né? Então, é isso que a gente quer fazer aqui, com a governança, com compliance, com a diversidade. Então, acho que pautas que vão engajar os jovens para o ano que vem, que vão engajar a sociedade e que vão engajar os nossos conselheiros, é muito isso, diversidade e agenda ESG, agenda ASG, né? A gente tem aqui uma produção com a Vanessa já da Green Fintechs, que a gente lançou na época da pandemia, a gente ficou em casa, mas produzindo. Tem a Agenda 2030, tem esse aqui, o Decisões Conscientes, Empresas Resilientes, aí que foi lançado. Eu não quis falar muito dele, porque hoje o nosso foco é os 200 anos, mas isso tudo a gente vai trazer em 2023. Eu quero ver se eu continuo com a parceria com o Compliance Across America, para a gente fazer aqui um grande evento carioca, mas a gente pode pensar alto, pode sonhar alto, a gente pode pensar uma coisa também com a marca da associação, com a marca do Compliance PME, com a marca da Vale, pode trazer o Miceli, pode trazer a experiência da implantação da Vale, os desafios que ela vê agora, né, nesse novo mundo pós-pandemia. A Eletronuclear será sempre bem-vinda, eu já tive um familiar que foi diretor financeiro lá, o Geraldo Mota, há um tempo atrás, né? Agora continua no setor de energia, e a energia, a descarbonização é uma pauta ESG, então, se quiserem trazer essa pauta, junto com o Conselho de Energia, vai ser excelente, né? O Conselho Jovem também, o que quiser trazer parcerias, eventos, pensando principalmente numa agenda que a gente consiga levar ano após ano, não naquela coisa de construir uma coisa só para 2023, né? E aí a gente gera um interesse também, e isso é uma pauta aqui, o presencial, exatamente para retomar essas interações. Você não vai ter uma interação de qualidade sempre online, né? Isso não existe. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Só lembrando que a gente ainda vou tentar ainda fazer um outro encontro presencial em dezembro, tentar estimular até os almoços, de repente uma reunião almoço, ver se o pessoal anima para isso também, um brunch, né? Que eu acho que é sempre legal. E dizer que em janeiro, no início de janeiro, a associação está fechada, não sei se, provavelmente a gente não vai ter reunião em janeiro, mas em fevereiro retoma, em março a gente já quer começar com um grande evento. Não sei se vocês querem mais falar alguma coisa, eu vou desligar o microfone só para encerrar a sessão. Democrático, que é raro, geralmente tem líderes que são competentes para o Humberto sempre deixou que todos participassem. Eu acho que esse é o grande segredo da gestão dele. Ele conseguiu reunir muita gente e inspirar outros. Então, parabéns aí, Humberto, pelo seu trabalho. Para a gente é uma honra, um privilégio, pode contribuir mesmo de uma forma menor, mas com inspiração. Realmente, eu vou falar pelo Humberto, que ele não pode falar. Foi o conselho mais bem avaliado internamente, pelo engajamento de participantes. Eu não sei pelo Josa, mas na gestão passada, isso foi comentado pela Ângela até em discurso. A Ângela, ela nos possibilitou criar esse conselho, né? A gente veio com essa ideia. E eu queria dizer também que a inspiração aqui da casa, né? A gente não constrói nada sozinho. Você vê, até falar em memória aqui, fazer uma homenagem agora que faleceu recentemente, Marco Polo Moreira Leite, que era presidente do Conselho Superior, Olavo, que está nos olhando, Olavo Monteiro de Carvalho, Mauro Viegas. Então, essa casa é uma constelação de grandes líderes, de grandes administradores, a gente aprende com ele. Eu falo assim, a gente anda à sombra dos grandes homens e a gente vai aprendendo com eles, e a gente tem um dever,
né? Eu tive o privilégio de conviver nessa casa há 30 anos e a gente tem o dever, acho que, de contribuir, de dar um pouco e de passar essa coisa. Inclusive, vou adiantar aqui, eu vou propor ao Conselho Superior, aqui eu sou membro mais jovem da história, da gente fazer um projeto memória para os conselheiros, para os beneméritos, mas não é só para ficar olhando para o passado, não. É pegar o exemplo deles, é depoimento das famílias, dos funcionários, de tudo que eles fizeram, né? E tinha amor pelo Rio, tinha amor por essa cidade, né? Tinha amor pelas pessoas. Essa casa criou o Disque Denúncia, ajudou nas Olimpíadas, ajudou nos Jogos Militares, ajudou para a Copa do Mundo, ajudou na linha vermelha. Isso, e eu fui testemunha disso tudo, né, para que saísse do papel. E eu acredito que a gente pode pegar isso para inspirar os jovens, para inspirar esse conselho, né? Exatamente. Então, ó, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, que isso se repita, que seja cada vez mais presencial. Se quiserem dar uma última palavra, se não, eu declaro encerrada a sessão. A gente pode continuar falando, mas sem esses microfones. Muito obrigado.